Fala galera que gosta de correr e aprender, tudo bem? Meu nome é Pedro Rabelo, eu sou fisioterapeuta esportivo e estou aqui hoje na página do Clínica de Corrida para falar de novo para vocês um pouquinho mais sobre tênis minimalistas. Bom, a gente já fez uma postagem recente sobre isso no canal, mas a partir dessa postagem muitas pessoas nos procuraram com dúvidas, querendo saber um pouquinho mais algumas especificações que a gente ainda não havia citado naquele texto. Se você ainda não viu o texto, dá uma olhadinha lá no feed que você vai encontrar, tem bastante coisa interessante lá e vai poder nortear um pouquinho o assunto que a gente vai comentar aqui agora. Na verdade, o grande objetivo desse vídeo é falar um pouco mais sobre o artigo que a gente citou lá naquele texto. Porque o Clínica de Corrida ele quer principalmente trazer bastante informação científica de uma forma muito simples, para quem está no dia a dia da corrida, para quem corre, para quem treina corredores, para quem atende corredores. Então esse é o grande objetivo do nosso canal, ok? Bom, esse artigo que a gente comentou lá, ele foi publicado por um grupo de experts de corrida, muito relevante, baseado no Canadá, em que eles publicaram em 2015 um estudo que tinha por objetivo, o objetivo principal, alcançar uma definição do que vinha a compor um tênis minimalista. Na verdade, os tênis minimalistas, ou o termo minimalismo, ele não é exclusivo dos tênis de corrida, ele já existe como uma filosofia, como uma ideologia, na verdade. Muitos produtos são desenvolvidos baseado nessa intenção de alcançar o minimalismo, mas isso não necessariamente refletia o que um tênis de corrida queria ser ao se denominar minimalista, ok? Então a gente sabia de muitas características que geralmente compunham um tênis minimalista, como flexibilidade, leveza, era uma característica importante. Muitos tênis minimalistas deixavam de conter alguns controles modernos de tecnologias para controle de movimento, entendeu? Então isso na verdade eram características que de forma geral a gente encontrava em variados modelos de tênis minimalistas. Mas tinha uma coisa que era que, na verdade, um modelo minimalista, ele poderia ser de uma marca e de outra com diferentes características. Então, às vezes eu tinha um modelo minimalista um pouco mais pesado, outros modelos minimalistas eram um pouco mais leves. Eu não tinha como diferenciar entre as marcas essas características minimalistas. Isso vai compor o segundo objetivo desse artigo. Esse artigo esse estudo, na verdade, utilizou por parte dos pesquisadores uma metodologia chamada DELF. O que essa metodologia realiza? Ela é a metodologia mais específica, mais útil, quando eu quero atingir uma definição de um termo, uma definição científica de um termo a partir de pares, a partir de especialistas sobre o assunto. Então, os pesquisadores que propuseram o artigo procuraram especialistas do mundo todo, que eram treinadores de corrida, pesquisadores relevantes da área de corrida, pessoas que trabalhavam com corrida no atendimento ou de alguma outra forma com corrida com bastante experiência e levaram, claro, sempre participando da comunidade científica, e levaram para esses especialistas mundiais, foram 42 especialistas de 11 países do mundo, alguns pontos, alguns critérios para eles analisarem se, na opinião deles, isso compunha as características que um tênis minimalista deveria reunir e como a gente poderia determinar, ou seja, criar uma definição do que era um tênis minimalista. Então isso acontece por algumas rodadas, ou seja, os pesquisadores eles levam até os participantes algumas características, os participantes respondem, devolvem, eles vão analisando quais são as mais citadas, vão colocando algumas a mais que podem ter surgido ao longo do estudo, e no fim das contas, então, se chegou a uma definição, foi o objetivo 1 do artigo, eles conseguiram concluir como resultado desse artigo uma definição que caracterizava, no ano de 2015, quando foi publicado, que até então não existia, o termo de tênis minimalista, que eu vou ler aqui agora para vocês, ok? Bom, então a conclusão desse artigo trouxe que tênis minimalistas são aqueles que proporcionam interferência mínima no movimento natural do pé, devido à sua alta flexibilidade, baixo drop entre calcanhar e dedos. Para quem não sabe o que é drop, a gente também fez uma postagem sobre partes de tênis lá na página do Clínica de Corrida, não deixe de ler lá que você vai entender muito bem o que é drop. E ainda continha baixo peso, baixa altura do calcanhar e a ausência de dispositivos de controle de movimento e estabilidade. Então isso para essa definição, que foi alcançada de acordo com esse estudo, era o que definia o que era um tênis minimalista. Bom, isso foi um achado muito importante, porque a partir daí se pode nortear novos estudos sobre o que é um tênis minimalista e tentar fazer com que os tênis estudados realmente
tenham mais ou menos as mesmas características. Para quem está na prática, no dia a dia da corrida também, tentar encontrar se realmente o tênis minimalista dele é leve, é flexível, tem baixo controle de estabilidade. Isso pode fazer diferença realmente como as pessoas vão agir a partir dessa definição. Mas não resolve um problema principal, que é o segundo objetivo desse artigo, e por isso os pesquisadores provavelmente pensaram nisso. Porque eu tenho um tênis minimalista que ele pode ser leve, ou às vezes ser flexível em vários aspectos, não ter nenhum controle de movimento, e mesmo assim eu ter um outro modelo que é ainda mais leve, mas é menos flexível, vocês entendem? Então eu tenho várias características que eu não sei mensurar o quanto uma característica está mais relevante num modelo ou no outro, ok? E aí, para isso, os pesquisadores tiveram uma sacada, eles tiveram uma saída muito interessante, que era criar uma escala. Eles criaram o índice minimalista, que era uma escala que era de 0 a 100, sendo 100 era um tênis que reunia completamente características minimalistas, e 0 era um tênis que reunia características tradicionais, de um tênis de corrida tradicional, e isso, a partir das definições de leveza, flexibilidade e outras coisas que contém no conceito, os tênis recebiam uma nota que podia colocar eles posicionados nessa escala. Então, se eles recebessem uma nota ali muito próximo de 0, por exemplo, 10 ou 20, esse tênis estava mais próximo de reunir características de um tênis tradicional. Se nessa escala ele ficasse com notas que chegassem ali 80, 90, ele estava reunindo características que levavam a ele bem próximo, ou seja, próximo do que era realmente um tênis minimalista por completo, certo? Então você criou aí uma forma de quantificar o quanto os tênis eram minimalistas. E esse, para mim, foi o resultado mais interessante desse artigo. Ele criou uma ferramenta, ele criou uma forma de eu mensurar o meu tênis, o seu tênis, de forma a dar uma nota para esse tênis para eu saber se ele realmente reúne características minimalistas e se um tênis ainda não tem uma característica minimalista. Por exemplo, quando eu estou pensando em fazer uma transição, às vezes eu estou com um tênis que eu fiz a pontuação dele no índice e ele é um tênis que ele está mais para um tênis tradicional, ou então eu fiz essa pontuação e ele está mais próximo do minimalista e eu consigo saber que tênis que eu estou utilizando e que forma que eu faço para fazer essa transição, caso isso, por exemplo, seja do meu interesse, ok? Bom, pessoal, era basicamente isso que a gente tinha para falar hoje para vocês. A gente respondeu algumas perguntas que vieram para nós aí no direct do Instagram, nas próprias postagens, mas se vocês quiserem que a gente traga aqui algum material adicional sobre esse assunto, um material que fale também como a gente utilizar essa escala, não deixem de comentar esse vídeo, comentem aqui embaixo nos comentários, peçam isso para nós, mandem mensagens, que se vocês realmente gostarem do assunto e quiserem, a gente vai continuar produzindo material sobre isso, ok? Um abraço para todos vocês, sigam sempre a página do Clínica de Corrida, que aqui a gente vai reunir bastante aspecto científico de uma forma bem simples e prática, tá certo? Um abração e fiquem todos bem.